Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biologia com a professora Ilma e o tema de hoje é citologia. Nós iremos fazer um breve resumo sobre os componentes do citoplasma. Também é chamado de hialoplasma, de citosol ou citoplasma. Ele é constituído por citoesqueleto, microtúbulos, microfilamentos e organelas celulares. Nós iremos estudar cada um, dizendo qual sua função e onde é encontrado. O primeiro componente do citoplasma que iremos abordar é o citoesqueleto. Ele vai ajudar na sustentação celular e ele é formado por outras estruturas que nós temos, como o microtúbulo, que são estruturas longas e rígidas formadas pela associação de proteínas, e ela vai servir para dar o suporte e estrutura e manter a forma da célula. Também temos os microfilamentos, que são estruturas finas e são unidas uma com as outras. E a principal função deles é ajudar no movimento e na sustentação da célula. As organelas celulares, elas são estruturas especializadas para realizar funções no citoplasma. Como sabemos, nós temos as células eucarióticas e as células procarióticas. Essas organelas, elas podem diferir ou ser iguais, e aí nós vamos estudar cada uma delas. Os ribossomos são pequenos grânulos que aparecem no citoplasma, livres ou então aderidos à membrana, como por exemplo no retículo endoplasmático. A gente pode encontrar ele tanto nas células procarióticas como nas células eucarióticas, porém só podemos visualizar com a ajuda do microscópio eletrônico. O retículo endoplasmático nós podemos considerar como uma rede de distribuição que leva o que a célula precisa de um ponto até o outro da sua estrutura. Ele é constituído de sistema de membranas duplas e lipoproteicas, que é a junção de lipídios com proteínas, e aí vai formar os canais ou então as vesículas. A função do retículo endoplasmático é sintetizar as proteínas e os lipídios, que são as gorduras. Eles podem ser divididos em dois, que é o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático liso, o sistema de túbulos, ele é cilíndrico e não possui ribossomos aderidos à sua estrutura. Já o retículo endoplasmático rugoso, ele tem os túbulos achatados e possui os ribossomos na sua estrutura, por isso que se chama rugoso, devido aos ribossomos. O complexo golgiense, eles são formados por bolsas achatadas que ficam em volta da membrana formada de lipídios e proteínas, que a gente chama de membranas lipoproteicas. A função deles é armazenar essas proteínas e fabricar os hormônios sexuais, que são os hormônios que ajudam na formação dos espermatozoides. O complexo golgiense, ele também ajuda na modificação e na liberação dessas proteínas que não servem mais. Então eles vão modificar para ajudar a célula, ou então eles vão ajudar na secreção, aquilo que a célula não precisa mais. Os lisossomos são vesículas envolvidas por membranas lipoproteicas também, que é a junção de lipídios com proteínas, e contém no seu interior enzimas digestivas. Eles podem ser divididos em digestão autofágica ou então a digestão heterofágica. A digestão autofágica é quando eles digerem a própria matéria da célula. Por exemplo, um girino, no início da sua vida eles possuem a cauda e depois some essa cauda, né? Isso quer dizer que aconteceu a digestão autofágica, houve a modificação pelo próprio organismo. Eles digeriram essa estrutura e formou outra. Já a digestão heterofágica é quando digere substâncias que são incorporadas por fagocitose. O que quer dizer fagocitose? É quando a célula ela engloba alguma estrutura de fora do seu corpo. E aí fica lá no seu organismo e serve como alimento para a célula. Então, qual é a função dos lisossomos? Digestão celular, que eles vão digerir a própria estrutura do seu corpo, da sua célula,
para formar novas estruturas, ou então servir de alimento. As mitocôndrias são organelas com formato de bastão e a sua função é respiração celular. O conjunto de mitocôndrias eles irão ser chamados de codriomas. E é muito variável de uma célula para outra. Existem células que possuem mais mitocôndrias e outras células que possuem menos mitocôndrias. Os peroxomos são organelas membranosas com um formato arredondado e essas membranas possuem muitas enzimas digestivas. Por isso que a sua função é degradar substâncias tóxicas no nosso organismo. Elas irão desmanchar essas substâncias. Os centríolos são organelas que não possuem membranas e eles possuem a capacidade de autoduplicação. A estrutura deles é de forma cilíndrica e sempre estão paralelos um ao outro. Porém, cada centríolo ele é constituído por 27 microtúbulos que eles irão ser organizados em 9 grupos de 3. A função dos centríolos é organizar o fuso mitótico, que a gente diz que é a divisão celular. Tá? Então, qual é a função dos centríolos? Divisão celular e formar os cílios e flagelos. Os cílios, eles possuem estruturas menores na célula, que é como se fossem uns pelos, e os flagelos é uma estrutura maior, é como se fosse uma cauda da célula, ok? A função desses cílios e dos flagelos, é a locomoção, ajudar na locomoção e na captura de nutrientes, de proteínas para a célula. Os vacúolos são estruturas que em formato de vácuos, o próprio nome já diz. São estruturas que têm um formato de saco, que eles ajudam a armazenar água nos vegetais. Também serve para o equilíbrio osmótico, que são os vácuolos pulsáteis, e também ajuda na digestão intracelular, que são os vacúolos digestivos. Os plastos são organelas membranosas e são exclusivos de células vegetais e algas eucarióticas, porque tem a função de fotossíntese. Então, os plastos eles podem ser incolores ou então coloridos. Os leucoplastos a gente chama de plastos incolores. Já os cromoplastos a gente chama de plastos coloridos. E os cloroplastos são aqueles plastos verdes, cloro de clorofila. E por isso todos eles têm a função de fotossíntese. O citoplasma da célula procariótica é bem simples, mesmo visualizado ao microscópio eletrônico. Já o citoplasma da célula eucariótica ele é bem mais complexo, desde a membrana plasmática até a carioteca, porque possui todas as organelas. O núcleo é o centro de comando da célula. A partir dele é que vai passar todas as informações para as organelas. A gente fala até que é o cérebro da célula. Dentro do núcleo também existe o DNA, que é responsável pelo gene da célula, pelas informações genéticas, lá que vai passar todas as características que um ser vai possuir. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham aprendido sobre nossa aula. Espero que tenha ficado bem claro sobre as organelas celulares. Bons estudos e até a próxima.